Intercept, esse aí, do Paulo Nascimento, o amigo secreto do Intercept, né? Medo do comunismo fez os Estados Unidos criarem clã político no RN durante a Guerra Fria. Material muito interessante aqui do Paulo Nascimento. Paulo, ninguém melhor que você para explicar esse material aí, né? Como foi o processo de produção desse material e como você escreveu. Explica um pouco esse material e o que trata essa sua reportagem. Bem, William, pessoal do foro, basicamente assim, essa é a história da Guerra Fria, de como funcionava aquilo ali, né? E como nosso estado, o Rio Grande do Norte, foi um player, foi participante dessa história toda da Guerra Fria. Fazer primeiro um histórico de como chega até isso. Ali no começo dos anos 60, 59, Revolução Cubana, Fidel Castro, Che Guevara e todo aquele movimento político que se criou ali. E aquilo começou a amedrontar, de alguma forma, os americanos quando Cuba entrou no radar, né? Entrou dentro do sistema comunista, se aliou à União Soviética e tudo mais, no quintal dos americanos. Aquilo criou um medo dos americanos. E quando eles olharam para a América Latina, eles viram o Nordeste, a partir de estudos, de tudo que se tinha da época, como uma área crítica, porque era uma das áreas mais pobres de todo o planeta. E aqui eles viam o Nordeste como um caldeirão perigoso, de que pudesse dali surgir um movimento tal qual aconteceu em Cuba. Tem uma citação na matéria do professor Henrique Alonso, que foi uma das fontes que eu consultei para a matéria, professor aqui da UFRN, da nossa UFRN, que ele fala que os americanos tinham esse medo de que, pela miséria que se tinha no Nordeste, aqui se criasse esse movimento, porque na visão deles, a miséria poderia, para todas aquelas pessoas que não tinham nada, o socialismo, o comunismo poderia ser uma saída, alguma coisa nesse sentido. A partir disso, os americanos criaram um negócio chamado Aliança para o Progresso, um programa a partir do governo Kennedy, que ganhou a eleição em 1960, tal qual a Luiz também ganhou aqui em 60, para o governo do Estado. Em 61, os dois assumiram. Em 61 começa esse trabalho chamado Aliança para o Progresso, que era uma forma dos americanos influenciarem com dinheiro, com apoio, com a intervenção por meio do dinheiro. Eles queriam mostrar que a grana funcionava mais do que uma possível revolução que implantasse o socialismo, alguma coisa nesse sentido. E a partir daí, eles olham muito para o Nordeste. Apesar da aliança ter o discurso de que atenderia toda a América Latina e tudo mais, mas o foco deles foi o Nordeste. Tanto que ainda em 61, Kennedy chama Celso Furtado para uma reunião em Washington. Ele não chama o presidente, ele não chama um ministro, ele chama Celso Furtado, que era o diretor da Sudene, recém-criada Sudene, foi criada no final do governo de Juscelino Kubitschek, e Celso era esse cara que movimentava a Sudene aqui no Nordeste. JFK chama Celso para uma reunião lá em Washington e diz, nosso interesse é o Nordeste, a gente quer apoiar vocês. Isso antes dessa reunião, ele tinha mandado vários assessores aqui para o Nordeste, muita gente próxima dele, de dentro da Casa Branca, do gabinete dele mesmo, visitou o Nordeste para conhecer a situação aqui, e depois ele chama Celso para essa reunião, e pouco tempo depois, os Estados Unidos assinam um acordo com o governo brasileiro, com exclusividade para o Nordeste. Era um acordo que tratava apenas do Nordeste, com milhões e milhões de dólares a serem investidos aqui para barrar essa ameaça comunista. Aí, dentro desse contexto, que surge Aloysio Alves. Aloysio, ele vislumbra ali na aliança, com o dinheiro da aliança, a possibilidade dele fazer um governo diferente. O governo que ele prometeu, que era o governo da esperança, o governo da mudança, em 1960, na campanha, era ali que ele viu, ele vislumbrou aquilo ali, com o dinheiro da aliança, de poder transformar, entregar a transformação que ele vendeu durante a campanha em 1960. Porque, para quem não tem muita familiaridade com isso, apesar de hoje ver toda a família Alves ser esse clã político que está aí tradicional e tudo, em 1960, Aloysio era um deputado federal, que se candidatou para romper com a estrutura que existia. Ele era a novidade, ele era o novo, ele era o cara que traria alguma coisa diferente. Rompeu com seu padrinho político, que era Dinardo Mariz, então governador, e saiu candidato com uma aliança de ponta a ponta.
ele conseguiu aliança com os integralistas, com os setores conservadores da Igreja Católica, com os comunistas, sindicalistas, movimento estudantil. Ele abarcou todo mundo com essa promessa de ser a novidade, de ser o governo da esperança, do algo novo, e se elegeu em 60. Em 61, 62, ele vai atrás desse dinheiro da aliança. O acordo assinado entre os governos norte-americano e brasileiro, ele vai até Washington, passa mais de 2 semanas lá em Washington, se reúne com muitas pessoas. Ele conta nas memórias deles que se reuniu com o JFK. JFK conta, como eu falo na matéria, que não, pelo menos não lembrava de ter encontrado com a Aloysio, mas a Aloysio conta uma história muito interessante nas suas memórias de como ele se encontrou com Kennedy e tudo mais. Mas, enfim, das contas, o que interessa é que ele conseguiu esse dinheiro. Ele conseguiu uma verba entre 62 e 66, 63, na verdade, e 1966, janeiro de 66, que é quando ele sai do governo, não tinha reeleição na época, ele conseguiu um dinheiro que era superior e muito ao orçamento inteiro do ano do governo daquele, um dinheiro livre para ele investir. Era algo como se fosse hoje o orçamento do governo do estado, por exemplo, gira em torno de 12, 13 bilhões de reais, se eu não me engano. Seria como se o governo do estado recebesse, o governo de Fátima ou de qualquer outro governador, recebesse todo esse montante livre para investimentos. É um negócio impensável no dia de hoje, né? Não tem nem noção do tamanho desse negócio hoje, e foi o que a Aloysio conquistou, meio tudo isso, e era interesse dele e também interesse dos americanos, porque em 62 é eleito governador em Pernambuco Miguel Arraes, que era visto como uma ameaça também de esquerda, um cara que seria um proto-socialista, alguma coisa do tipo. Os documentos americanos falam muito disso, dessa possível ameaça que seria Miguel Arraes. O governo antes de Arraes eles ainda ajudam até 62, que era o governo de Cid Sampaio, mas a partir de quando entra Arraes, os americanos cortam toda a ajuda para Pernambuco, praticamente, via aliança, e focam em Aloysio. Passam a focar em Aloysio. Eles viam Aloysio como um potencial aliado forte e até de projeção nacional, e usar o Rio Grande do Norte como uma vitrine para esse programa. Era basicamente isso que estava acontecendo ali naquela época. E no caso, a ameaça aqui a partir do Estado seria quem? Então, quem seria assim, digamos, o agente proeminente dessa ameaça aqui? Já tem ideia de quem seria, não? Aqui no Estado eles não citam praticamente. Justamente a Luiz seria o contraponto a Miguel Arraes em Pernambuco. Eles viam a região como um todo, não só o nosso estado. Sim. A Luiz seria esse cara que seria o ponto de contraponto a Miguel Arraes. Miguel Arraes já era prefeito de Recife, até 62, quando foi eleito governador, e ele seria justamente esse contraponto. Pernambuco, um dos estados mais importantes aqui da região, e o Rio Grande do Norte faria esse contraponto, porque eles não viam no Nordeste, o interesse deles era todo no Nordeste, mas eles não viam no Nordeste nenhuma liderança de tanta confiança, alguém que fosse tão bom quanto a Aloysio, pelo menos na visão deles, especialmente do embaixador Lincoln Gordon, que era nitidamente nos documentos, dá para você ver que ele era o maior defensor de Aloysio. Falava sempre muito bem de Aloysio em todos os despachos que ele mandava daqui do Brasil para o Departamento de Estado norte-americano. Dizia que ele era um cara de confiança e tudo mais. E na abertura do texto, que é o que eu falo, na conversa dele com o JFK, dentro do Salão Oval, ele defende Aloysio como esse cara que deveria ser apoiado, que é um cara de confiança, que era um cara que ele disse que estaria criando, hoje né, eles falam muito nessa terceira via, né? Na época também tinha essa polarização, choque muito forte. Jango tinha acabado de assumir, dentro todo aquele problema de parlamentarismo e presidencialismo ia ficar e tudo. E ele fala que Aloysio Gordon, falando para JFK, numa conversa gravada dentro do Salão Oval da Casa Branca, que Aloysio seria esse cara que estaria tentando criar esse centro, algo meio esquerda, meio progressista, mas progressista democrático, um negócio meio centro, o que hoje da terceira via que a gente fala tanto, era